Meu nome é Larissa Mies Bombardi, eu sou geógrafa de formação, formada pela USP, fiz mestrado e doutorado também na USP em Geografia Humana e a minha especialidade é Geografia Agrária. De 9 anos para cá eu tenho estudado a temática dos agrotóxicos e ela me levou a desenvolver 2 pós-doutorados, um na Universidade Federal Fluminense e um na Universidade Strathclyde, na Escócia, que acabou resultando num atlas que se chama Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Na verdade, o meu envolvimento com a temática dos agrotóxicos começou incentivado, por um lado, pelos meus alunos, para eu trazer para eles uma perspectiva diferente, o que seria alternativa a uma agricultura convencional que utiliza agrotóxicos. E isso coincidiu ao mesmo tempo com a minha maternidade. Eu fiquei grávida e me tornei mãe e a alimentação se tornou central na minha vida. Então, a temática dos agrotóxicos, ela surge para mim como uma busca científica de pensar uma perspectiva de uma construção da produção agrícola de forma diferente e também pessoal na busca de uma alimentação fundada em outros princípios. E aí, nos últimos anos, particularmente 2016 e 2017, eu desenvolvi um pós-doutorado financiado pela FAPESP, então eu fiquei 1 ano na Escócia, desenvolvendo uma pesquisa que tinha como objetivo central fazer uma comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. Esse era o foco da pesquisa. E discutir também uma certa contradição que existe, porque as empresas fabricantes desses produtos, em grande parte, têm sede na União Europeia, vendem para o Brasil e para outros países da América Latina produtos que são proibidos na União Europeia. Então, há algo que é descrito como círculo de envenenamento, porque as empresas têm sede nos países da União Europeia, em que alguns produtos são proibidos lá, esses produtos são vendidos aqui, uma parte volta para lá em forma de commodities. E aí a discussão que eu venho fazendo nos últimos anos é a seguinte: o alimento na sociedade atual, a produção agrícola, ela tem desvinculado o sentido de alimento em si, enquanto valor de uso, portanto, enquanto nutrição humana, e tem transformado esse que era algo sagrado, que é o alimento, em commodity, em agroenergia. E tem se transformado em um problema muito grande na sociedade brasileira, porque a gente tem vastas áreas do território nacional voltado para esses cultivos. Então, se eu somar as áreas com cana, soja e eucalipto no Brasil, eu tenho o equivalente a 5 Portugais e meio. Então, ao invés da gente ter caminhado no sentido da segurança alimentar e da soberania alimentar, que é um alimento produzido com uma base sustentável, justa do ponto de vista social e ambiental, a gente virou essa lógica do alimento enquanto algo sagrado, enquanto nutrição humana, e transformou o nosso solo em matéria-prima para exportação tanto de commodity quanto de agroenergia. E para a produção dessas commodities e dessa agroenergia, há um uso massivo de agrotóxicos. O Brasil consome 1/5 de todo agrotóxico vendido no mundo. E isso é muita coisa. Então, a gente pensar que o país consome 20% de todo agrotóxico comercializado mundialmente é muito e tem um impacto muito grande na saúde, tanto do trabalhador rural, quanto a gente vai ver também como resultado da minha pesquisa, quanto na saúde urbana. Então, a gente tem, quando olhamos para o quadro de intoxicações humanas no Brasil, algo muito grave. Nos últimos anos, a gente teve 25 mil pessoas intoxicadas por agrotóxicos, isso dá uma média de 8 pessoas por dia. E o próprio Ministério da Saúde estima que para cada caso intoxicado nós tenhamos 50 outros não notificados, portanto, é possível que nesses últimos anos nós tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas. Então, é algo grave. A gente tem a infância atentada, porque 20% de toda a população intoxicada são crianças e jovens até 19 anos, então é um quadro gravíssimo de saúde pública. Então, isso numa ponta, e na outra ponta, o que a pesquisa, o pós-doutorado me revelou, foi uma realidade do Brasil muito diferente da realidade da União Europeia. Quando eu digo diferente, eu sempre falo assim, olha, usar a expressão diferença é quase um eufemismo, porque o que há é um abismo. Então, quando a gente vai olhar para a produção de alimentos no Brasil, e aí falando agora na outra ponta, quer dizer, as pessoas que consomem alimentos no Brasil, a gente está sujeito a uma carga de agrotóxicos que é muitas vezes maior do que a carga de agrotóxicos, por exemplo, permitida na União Europeia. E aí eu vou dar alguns exemplos que vão tornar isso que eu estou dizendo muito claro. Olha,
No Brasil, a gente permite um resíduo de glifosato, que é o agrotóxico mais vendido no país e que a própria Organização Mundial da Saúde admite que ele é potencialmente cancerígeno desde 2015. Permitimos um resíduo de glifosato na soja no Brasil 200 vezes maior do que o resíduo de glifosato permitido na soja na União Europeia. O que isso significa do ponto de vista da alimentação humana? Que se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja por dia, dentro dos limites estabelecidos na lei, ela já terá extrapolado em 20% o que o seu peso corporal seria capaz de tolerar de glifosato. Então é algo muito grave, diz respeito à população como um todo. Eu acho que especialmente aos nutricionistas essa é uma questão que é muito sensível e deve ser muito sensível, porque os alimentos que a gente tem consumido, eles estão comprometidos. Então, se por um lado a gente busca a saúde através dos alimentos, se a gente está se alimentando com alimento contaminado, a gente pode estar suscetível a desenvolver doenças crônicas e o câncer acho que é a mais emblemática delas. Então, voltando aos exemplos, acho que vale a pena mencionar que a gente permite um resíduo de malationa, que é um inseticida, no Brasil, 400 vezes maior do que o resíduo de malationa permitido no feijão na União Europeia. Então, isso é muito grave, isso atinge a população como um todo e de forma muito específica as crianças, porque os corpos das crianças, como estão em desenvolvimento, há um metabolismo diferente, eles são muito mais suscetíveis a essa contaminação, mesmo se a gente respeitar a proporcionalidade entre quantidade ingerida e o peso corporal. Então, é gravíssimo e eu penso que um outro elemento que vale a pena a gente olhar com calma é a água potável. A água, o nosso grande alimento, a gente permite limites de resíduo dessas substâncias dos agrotóxicos na água potável brasileira, que é às vezes centenas, às vezes milhares de vezes maior do que o limite permitido na União Europeia. E eu vou dar um exemplo disso muito claro. O 2,4-D, que é um herbicida, é o segundo mais vendido no Brasil. A gente permite um limite de 2,4-D, de resíduo de 2,4-D no Brasil, 300 vezes maior na água potável brasileira do que o que é permitido na água potável da União Europeia. E permitimos um limite de glifosato. Só relembrando, o glifosato é considerado potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. Nós permitimos um resíduo dessa substância na água potável brasileira 5.000 vezes superior ao limite de resíduo permitido na União Europeia. Então, acho que esse é um grande quadro, acho que é importante pontuar isso. Alguns achados da minha pesquisa caminham para ilustrar isso, que há uma contaminação que começa nos cultivos e que tem um impacto ambiental nos biomas brasileiros e na população rural. Então, a população rural é, sem dúvida nenhuma, mais atingida. Em primeiro lugar, eu ressaltaria camponeses e trabalhadores rurais. Em segundo lugar, as pessoas que vivem em áreas contíguas às áreas onde há uso intensivo de agrotóxicos, sobretudo através de pulverização aérea. E, em terceiro lugar, a população que vive no interior, mesmo que nas cidades das regiões interioranas do Brasil, onde que se localizam próximas a esses cultivos, e, de forma ampliada, a população como um todo, que está sujeita a esses resíduos. Acho que é importante mencionar também que 30% dos agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos na União Europeia e 2 dos mais vendidos aqui são proibidos há 15 anos na União Europeia. Então, há um quadro de contaminação e há um quadro que revela uma disparidade entre a realidade que a gente vive aqui, a realidade da produção de alimentos, e a realidade vivida na União Europeia. Eu penso que agora os novos desafios da pesquisa, além de atualizar essas informações, serão de construir uma metodologia. Isso já está em caminho. Eu estou trabalhando com profissionais da área da saúde, desenvolvendo uma metodologia que mostra a associação entre exposição a agrotóxicos e quadros crônicos, como é o caso do câncer e das malformações fetais, sobretudo no estado de São Paulo. Acho que é importante ressaltar que todos os dados utilizados no Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia são dados públicos, dados coletados pelo Estado brasileiro. Então, os dados de intoxicação por agrotóxicos são dados do Ministério da Saúde.
Os dados dos biomas são dados do IBAMA, os dados de uso por estabelecimento agrícola são dados do IBGE, os dados de exportação são dados do Ministério de Indústria e Comércio. Então, acho importante dizer que toda a metodologia, toda a base cartográfica do Atlas está assentada em dados públicos produzidos pelo Estado brasileiro. Esse é o Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Ele foi construído com um software cartográfico chamado FieldCarto. É um software livre, importante para a geografia. A cartografia é uma linguagem excepcional, geográfica por excelência. A maneira como os geógrafos mostram sua interpretação do mundo, ela é muito reveladora. Quando a gente cartografa um fenômeno, a gente faz perguntas para a realidade que nós não faríamos de outra forma. Então, não só os mapas foram elaborados com um programa livre que se chama FieldCarto, mas toda a edição e todo o trabalho de construção dos textos e ilustrações foram feitos com um software livre. O Atlas, a versão impressa está esgotada, mas serão feitas novas reimpressões e ele está disponível para download gratuitamente no meu blog, que é o www.larissabombardi.blog.br/atlas2017.